Bom dia a você, estamos de volta nesse Shabat de descanso, sétimo dia, e hoje nós vamos para mais um estudo sobre o livro de Jazar, a criação, e após o dilúvio, falar sobre detalhes que a Bíblia não conta. Mas primeiro vamos orar, pedir a direção do Criador. Nosso Abba, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome, Yahweh, para todos sempre. Obrigado por esse Shabat de descanso, nos orienta mais uma vez no estudo da tua palavra, a Torá. É em nome do Messias e Yahushua que pedimos essas bênçãos. Amém. Meus queridos, hoje vamos falar sobre Nimrod, a Torre de Babel, segundo o livro de Jazar. E aqui vão alguns detalhes que a Bíblia não menciona, onde diz no livro de Jazar que Nimrod, o filho de Cush, ficou ainda na terra de Shinar, e ele reinou sobre ela e habitou lá. Ele construiu cidades na terra de Shinar. Estes são os nomes das 4 cidades que ele construiu, e ele chamou seus nomes após as ocorrências que eles sucederam na construção da torre. Ele chamou a primeira Babel, dizendo porque lá Yah confundiu a língua de toda a terra, e o nome do segundo ele chamou Erec, porque Yah os dispersou. E quando Nimrod construiu essas cidades na terra de Shinar, ele colocou o restante do seu povo, seus príncipes, seus homens poderosos que foram deixados em seu reino, e Nimrod habitava em Babel, e lá renovou seu reinado sobre o resto dos seus súditos. Ele reinou de forma firme, e os sujeitos e príncipes de Nimrod chamaram seu nome Anrafel, dizendo que na torre seus príncipes e homens caíram por causa de seus meios. E não obstante o referido, Nimrod não retornou aos caminhos de Yahweh, e ele continuou na maldade e ensino de maldade para os filhos dos homens. E Mardon, seu filho, foi pior que seu pai, e continuou a adicionar sobre as abominações do seu pai. E ele levou os filhos dos homens ao pecado, por conseguinte é dito, os ímpios vão adiante na impiedade. Alguns detalhes que a Bíblia não conta sobre Nimrod, esse filho dele, o Mardon, né? E o livro de Jazar diz que um certo tempo da vida dele, ele servia ao Eterno. Ele estava firme no propósito, nos mandamentos do Pai. Mas, de repente, ele se apostatou. Interessante que Nimrod vem da descendência de Cã. Depois, seu filho Cainã. E aí, por fim, ele descende de Cush, né? E então ele se desviou do caminho. Interessante também, o livro já cita que ele tinha uma capa especial. Essa capa lhe conferia poderes. Esse livro de Gênesis fala assim que o Criador ele fez túnicas para Adão e Eva, e essas túnicas eram passadas de geração em geração. E Nimrod, aí Cã roubou, né, do seu pai essa túnica e depois ficou guardada com seus descendentes. A túnica de Adão. E quando Nimrod construiu essas cidades no Shinar, colocou o restante do seu povo, seus príncipes e seus homens poderosos que foram deixados em seu reino. Nimrod habitava em Babel. E lá ele renovou seu reinado sobre o resto dos seus súditos. Ele reinou de forma firme, e os sujeitos e príncipes de Nimrod chamaram seu nome Anrafel. Nós já lemos essa parte, né? Muito bem. E Terá tomou uma esposa, e seu nome era Antelo, filha de Cornebo. Antelo, a esposa de Terá, concebeu e gerou um filho em dias. Terá tinha 70 anos quando gerou ele, e Terá chamou o nome de seu filho, que nasceu-lhe Abraham, ou Abraão, porque o rei tinha dignificado naqueles dias e colocado acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. E foi na noite que Abraham nasceu que todos os servos de Terá e os sábios homens de Nimrod e seus satiristas vieram e comeram e beberam na casa de Terá. Eles exultaram naquela noite.
E quando todos os sábios satiristas saíram da casa de Terá, eles levantaram seus olhos para o céu. Naquela noite, para olhar as estrelas, eles olharam, eis que uma grande estrela veio do oriente e correu nos céus. E ela engoliu 4 estrelas nos 4 cantos dos céus. E todos os sábios do rei e seus satiristas ficaram admirados com a visão. E os sábios entendidos nesse assunto, e eles sabiam da importância daquilo. Eles disseram uns aos outros: isso só entrega a criança que nasceu de Terá esta noite, que irá crescer e ser frutuosa, e multiplicar e possuir toda a terra. Ele e suas crianças para sempre. Ele e a sua semente vão matar grandes reis e herdar suas terras. Esse é um episódio que a Bíblia não relata, não há detalhes sobre o nascimento de Abraão, nem quem era seu pai, o que fazia. E o livro de Jazar, Terá, pai de Abraão, era um líder exaltado no reino de Babel. E ele servia Nimrod. E o nascimento de Abraão denotava que ele seria um homem que, por meio dele, sua descendência iria conquistar toda a terra. Isso é fantástico, porque nós sabemos que a terra foi prometida aos filhos de Israel, foi prometida aos e quando eles viram uma estrela que vinha do Oriente, o Oriente sempre vem a localização a manifestação do Eterno, né? Do Oriente, essa estrela vai e consome outras 4 estrelas. E o detalhe é interessante, nos 4 cantos dos céus, né? Ela engole 4 estrelas nos 4 cantos dos céus. Mais uma vez a alusão de que os céus têm cantos, né? E que isso indica que nós podemos relacionar os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, nesse fenômeno, e aqueles homens viviam estudando os sinais no céu. Eles estavam atentos ao que acontecia, e eles entenderam que aquela estrela indicava o nascimento de alguém muito importante. E eles decifraram a missão daquela estrela, assim como Herodes entendeu o nascimento do menino Yahushua, né, em Belém, em Beit Lehem, né, que significava o nascimento de um grande rei, a estrela de Beit Lehem, como os sábios do Oriente viram aquela estrela. Da mesma forma, esses homens entenderam isso e sabiam que o reinado de Nimrod estava ameaçado. E o que eles fizeram? E todos eles foram diante do rei, curvados, disseram: que viva o rei, vida longa ao rei. O filho nasceu para Terá, o filho de Naor, príncipe anfitrião, e nós ontem à noite fomos à sua casa. Nós comemos e bebemos e exultamos com ele naquela noite. E quando teus servos saíram da casa de Terá, para ir às nossas respectivas casas, para terminarmos lá a nossa noite, levantamos os olhos ao céu e vimos uma grande estrela vindo do leste. E a mesma estrela correu com grande velocidade e engoliu 4 grandes estrelas dos 4 cantos dos céus. E teus servos ficaram espantados com a visão que tivemos e ficamos grandemente aterrorizados. E nós analisamos a visão e soubemos, por nossa sabedoria, a correta interpretação. Pois esta visão se aplica à criança que nasceu de Terá, que irá crescer e multiplicar-se significativamente e se tornará poderoso, e matará todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, e sua semente para sempre. E agora, nosso Senhor e Rei, eis que realmente deixamos sabendo do que temos visto sobre esta criança. Seria bom para o rei pagar e comprar de seu pai esta criança, para que nós o matemos antes dele crescer e se apossar da terra, e isto se torne um mal contra nós, para que nós e nossas crianças não soframos através de seu mal. É dito, os ímpios vão adiante na impiedade. Observe, eles temiam o nascimento de Abraão
e o que viria depois dele, a sua descendência. A promessa que o Criador deu para Adão em Gênesis 3,15 foi que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Era muito mais do que um simples conquistador, um simples herdeiro da terra. E por meio da descendência de Abraão viria o Messias. E hoje há quem diga que nem o Messias não era israelita. Tem gente aí ensinando que ele era samaritano até. Misericórdia. Bom, senhores, o fato é que Satã se enfureceu muito no nascimento de Abraão, se enfureceu muito no nascimento de Moshe, o Moisés, se enfureceu muito no nascimento do Messias. Porque ele sabia que o reino dele estava ameaçado. Não era só os reinos dos homens, mas o reino de Satã estava ameaçado por meio da descendência do povo de Eber, ou os hebreus, e por conseguinte Abraão, Yaakov, Isaac, né, seus descendentes. E esse fato a Bíblia não relata. Um homem tão grandioso como Abraão, é lógico que tiveram vários eventos antes dele sair de Ur dos caldeus, né? Uma província do grande império de Babel, ou Babel, confusão. Bom, quando Nimrod construiu essas cidades na terra Shinar? Bom, nós já vimos essa parte. E o rei ouviu suas palavras, e eles pareciam certos em sua visão. E ele enviou e chamou Terá, e Terá veio diante do rei. E o rei disse a Terá: foi-me dito que um filho lhe nasceu ontem à noite, depois foi observado no céu em seu nascimento. Agora, pois, dá-me a criança, para que nós o matemos antes que seu mal venha contra nós. E eu te darei por seu valor tua casa cheia de ouro e prata. E Terá respondeu ao rei e lhe disse: meu senhor rei, ouvi as tuas palavras, e teu servo deve fazer tudo o que o seu rei desejar. Mas meu senhor e rei, vou dizer-te que me aconteceu ontem à noite. Verei que conselho o rei vai dar a seu servo. Em seguida vou responder o rei sobre aquilo que tiver dito. O rei disse: fale. E Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio a mim. Dai a mim o cavalo grande e bonito que o rei deu-te, e te darei prata e ouro e palha, para compensar seu valor. E disse-lhe: esperar até que eu fale do rei relativo às tuas palavras, eis que tudo o que disser o rei, assim vou fazer. É interessante que, nesse ponto, o pai de Abraão usa de uma sabedoria, né, como também o profeta Natan usou com Davi, né, ao apontar o adultério dele. Ele conta duas parábolas, ou dá dois exemplos, em que não há dinheiro no mundo que compense algo que é grandioso e importante. E ele cita a história do cavalo, e ele dá uma outra história. Então, imediatamente o rei se manifesta e diz: lógico, o cavalo que eu te dei não há dinheiro que compense. Ele disse: quanto mais o meu filho, como eu vou matá-lo? O que aconteceu é que, por fim, Nimrod convence o pai de Abraão a matá-lo. E o que ele faz? Ele vai, ele disse então que queria fazer aquilo, mas não obedece o rei. Ele esconde Abraão numa caverna. E lá ele cresce, né, até os 3 anos. E o livro de Jazar diz que ele passa a grande parte da vida dele escondido, né? E o verso 5 diz: quando Abraão saiu da caverna, ele foi para Noa e seu filho Shuam, o Shem. E ele manteve-se com ele para saber a instrução de Arro e seus caminhos, e nenhum homem sabia onde estava Abraão. E Abraão serviu Noé e Sem, seu filho, por um longo tempo. E Abraão ficou na casa de Noé 39 anos, veja só. E Abraão conheceu Yarro desde os 3 anos de idade. Ele andou nos caminhos de Yarro até o dia de sua morte, como Noa e seu filho Shem tinham ensinado a ele. E todos os filhos da terra naqueles dias desagradaram muito a Yarro,
E eles se rebelaram contra ele e serviram ídolos. E esqueceram quem os tinha criado na terra. E os habitantes da terra, nesse momento, fizeram para si, cada homem, seu ídolo, ídolos de madeira e pedra que não podiam ver, falar, ouvir, nem ajudar. E os filhos dos homens serviram-nos. E eles tornaram seus ídolos e falsos criadores. E o rei e todos os seus servos de Terá, com todos os seus agregados familiares, foram os primeiros que serviram ídolos e falsos criadores de madeira e de pedra. E Terá tinha 12 falsos ídolos e deuses, né, ou criadores, falsos criadores, do tamanho grande, feito de madeira e pedra, para os 12 meses do ano. E serviu cada um mensalmente, e cada mês Terá trazia carne como oferta e oferta de bebida a seus falsos ídolos e estátuas. Então Abraão ficou escondido esses 52 anos por aí, né? Em que ele esteve com Noé e Shem, o Sem. Ele ficou todo esse tempo escondido, mas ele estava aprendendo do Criador, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo. Enquanto toda a terra, toda aquela região dos caldeus estava cheia de idolatria, de pecado, de maldade, ele estava aprendendo a verdade. Isso, são esses detalhes como esse que nos fazem entender melhor Abraham. Ok, ele estava em Ur quando ele foi chamado. Ok, ele estava no meio da idolatria lá, estava no meio daquela cidade. Ok, mas ele passou a maior parte da vida dele aprendendo do Eterno. É essa a diferença da vida dele. Ele tinha temor, ele tinha conhecimento do Eterno. Então, meus queridos, são fatos que a Bíblia não relata, o Gênesis não relata, né? Você começa a ler ali, a partir do capítulo 12 de Gênesis, né? A história de Abraão, nada disso está relatado. Já mostra ele de maior, né? Quando ele é chamado pelo Criador para sair de Ur dos caldeus. E quando Abraham saiu da caverna, ele foi para Noa e seu filho Shem. Tudo bem, lemos essa parte. E o rei Nimrod reinou com firmeza, e toda a terra estava sob seu controle, e toda a terra era de uma língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomaram conselho juntos, Put, Mitzraim, Egito, Cush e Canaã com suas famílias, e disseram uns aos outros: Vem, deixa-nos construir uma cidade, uma torre forte com seu topo chegando ao céu, e nós nos tornaremos famosos para que nós o mundo inteiro, de forma que o mal de nossos inimigos possam cessar sobre nós, e possamos reinar poderosamente sobre eles, e que nós não nos tornemos espalhados sobre a terra devido às suas guerras. E todos eles foram diante do rei e disseram ao rei estas palavras. O rei concordou com eles neste assunto, e ele fez desta forma. E todas as famílias reunidas, constituídas de cerca de 600 mil homens, veja os detalhes, 600 mil homens, e eles foram procurar um extenso pedaço de terra para construir a cidade e a torre. E eles procuraram em toda a terra, e eles não encontraram nenhum, como um vale no leste da terra de Shinar. Sobre caminhada de 2 dias, foram para lá e estabeleceram-se. Então veja, assim como o Gênesis 9 relata, né, o empreendimento da Torre de Babel, melhor, Gênesis 10 e 11, né? Aqui diz que eles queriam construir uma torre cujo topo alcançasse o céu, mas espera aí, como alcançar o céu se o céu está tão longe de nós, cientistas dizem, milhões de quilômetros-luz? Não, senhores, eles tinham noção que conseguiriam alcançar a abóbada dos céus, se essa torre fosse alta o bastante. E eles disseram, nós nos tornaremos famosos para que possamos reinar sobre o mundo inteiro. Então, essa era a visão de Lúcifer, né? Quando queria tomar o reino da terra. E ele incitou esses homens a construir impérios mundiais. É a mesma coisa que hoje as sociedades secretas intentam fazer. Reinar sobre o mundo inteiro.
E diz: de forma a que o mal de nossos inimigos possam cessar sobre nós e possamos reinar poderosamente sobre eles, e que nós não nos tornemos espalhados sobre a terra devido às suas guerras. Esse é outro detalhe interessante. O intento do Criador era espalhar esse povo para que a maldade pudesse ser minimizada. E eles queriam se unificar. Uma nova ordem mundial, né? E aí, o livro de Jazar relata que as famílias reunidas, constituídas exatamente pelo número de 600 mil homens, acharam esse local que era plano o bastante para o intento deles. E eles começaram a fazer tijolos e queimar para construir a cidade e a torre que eles tinham imaginado concluir. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la. E enquanto eles estavam construindo contra Yarro, dos Shamaim, ou dos céus, imaginaram em seus corações armar guerra contra ele e ascender aos céus. Aí veja só a situação. Eles tinham a utópica ideia de que conseguiriam chegar até os céus, matar os anjos, o próprio Criador, né? Quem sabe a ideia deles, louca, e serem bem-sucedidos. Veja só. Ascender aos céus, como Lúcifer também queria subir aos céus, né? E todas essas pessoas e todas as famílias dividiram-se em 3 partes. E aqui vai o detalhe que a Bíblia também não conta. O primeiro disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. Eram loucos sanguinários. O segundo disse: nós vamos subir para o céu e colocar lá nossos próprios falsos criadores, estátuas e servi-los. O segundo grupo era idólatra. E a terceira parte disse: nós vamos subir para o céu e acertá-lo com arcos e lanças. E Yarro conhecia todos os seus trabalhos e todos os seus maus pensamentos. E ele via a cidade e a torre que eles estavam construindo. Então, o primeiro era violento e o terceiro queria matar mesmo. Terceiro grupo. E quando eles estavam construíam uma cidade grande e uma torre alta e forte, e devido à sua altura, a argamassa e tijolos não chegavam aos construtores em sua subida. Até que eles subissem, levava um ano inteiro, e depois disso eles chegavam aos construtores e davam-lhes argamassa e tijolos. Assim foi feito diariamente. Agora, imagine a altura dessa torre para o sujeito levar um ano para chegar ao cume dela. Imagine. Não era um empreendimento qualquer. Era uma mega... Eu creio que até maior do que os arranha-céus que existem hoje. O sujeito levar um ano inteiro. E diz que alguns subiam, outros desciam o dia inteiro, e se o tijolo caísse em suas mãos e quebrasse, eles deveriam chorar sobre ele. E se um homem caísse e morresse, nenhum deles deveria olhar para ele. Aqui diz: Yarro conhecia seus pensamentos. E aconteceu que quando estavam construindo, apontaram as flechas para os céus e todas as setas caíram sobre eles, manchadas com sangue. E quando eles viram, disseram uns aos outros: certamente podemos ter matado todos aqueles que estão nos céus. Veja só. Isto veio da parte de Yarro para levá-los a errar, e em ordem para destruí-los da face da terra. E construíram a torre e a cidade, e eles fizeram essa coisa diariamente até muitos dias e anos decorridos. Então, quando eles viram que as flechas estavam embebidas de sangue, eles pensaram: ah, nosso intento vai ter fruto, vamos continuar. E isso os animou ainda mais. O Criador provocou isso para que eles levassem a cabo o desafio deles, né? Para que o juízo fosse executado. E Yarro disse para os 70 mensageiros, ou anjos, que ficam acima de tudo diante dele, aqueles que ficam próximos a ele, dizendo: vem, vamos descer e confundir suas línguas, que um homem deva não entender a língua do seu vizinho. E assim fizeram. Quando esse relato é lido em Gênesis 11,
ou é Gênesis 10, um desses capítulos, 9 a 11. As pessoas usam esse texto, né? Vinde, confundamos, desçamos e confundamos. As pessoas dizem, olha aí a trindade aí, né? Tá no plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Só que o livro de Jazar dá o entendimento claro que o Eterno, o Pai, estava se referindo a 70 anjos, ou seus mensageiros. 70 deles para descer e confundir as línguas dos homens. É isso que é interessante. 70 anjos. Aí, observe essa questão com cuidado. Anjos que receberam a ordem do Criador para descer e confundir as línguas dos homens. Por isso que eles foram divididos em 70 famílias. Por isso que o Messias ordenou 70, a missão dos 70, né? 70 discípulos para irem a todas as nações. Por isso que você vê até a saída de Jacó da terra onde estava para ir para o Egito, eram 70 almas, né? Então, observe, tudo se encaixa perfeitamente nas escrituras, no propósito do Eterno. As nações sobre a terra. O Criador, então, os confundiu. E o livro de Jazar dá detalhes sobre o que realmente aconteceu naquele dia lá em Babel, Babilônia. Desde esse dia em diante, eles esqueceram cada homem a língua do seu vizinho, não conseguiam entender a fala em uma única língua, e quando o construtor trazia para as mãos de cal ou pedras que ele não solicitava, o construtor afastava e jogava após seu vizinho, e ele morria. E eles fizeram muitos dias, mataram muitos dessa maneira. Iá castigou as 3 divisões que estavam lá e os puniu de acordo com suas obras e projetos. Quem disse, vamos ascender ao céu e servir nossos falsos ídolos, tornaram-se como macacos e elefantes. Olha que coisa. Eles tornaram-se como animais, como macacos e elefantes. Como seria isso? Seria fisicamente? Seria na sua forma de mental, psicológica? Como assim, como macacos e elefantes? E quem disse, nós acertaremos o céu com flechas, e Arros matou cada homem pela mão de seu vizinho, e a terceira divisão de quem disse, vamos subir para o céu e lutar contra ele, e Arros espalhou-os por toda a terra. Então, 3 divisões, uns tornaram-se como macacos e elefantes, né? Uma comparação, né? Ficaram, talvez, sem entendimento, ficaram bestializados, talvez. Segundo, os que afrontaram, né? Atiraram flechas, e o Eterno os matou, e o terceiro grupo, que disse, vamos subir para o céu e lutar contra ele, foram espalhados por toda a terra. E aqueles que ficaram entre eles, quando eles souberam entender o mal que estava vindo sobre eles, também foram espalhados sobre a face de toda a terra. E eles deixaram a cidade e a torre, portanto ele chamou esse lugar Babel, pois lá Yahweh confundiu a linguagem de toda a terra. Eis que foi a leste da terra de Shinar. Isso fica na região do Iraque, né? Próximo às fronteiras com a Síria. E o livro de Jazar traz esses detalhes fantásticos, né? De como essa construção foi confundida, dos anjos que operaram, 70 anjos junto com o Criador. Isso não está na Bíblia, pessoal. Alguns desses princípios estão registrados no Gênesis, né? 9 a 11. Porém, esses detalhes, né? 9 e 10 principalmente. Mas esses detalhes o livro de Jazar traz de uma forma magistral, né? Para que possamos entender. E a torre que os filhos dos homens construíram, a terra abriu sua boca e engoliu 1/3. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E o outro terço foi deixado para este dia. E a parte que se manteve. E sua circunferência a pé se faz em 3 dias. Então veja só. Tão grande era essa torre que para contornar só a circunferência desse lugar
é preciso 3 dias. Imagine o tamanho dessa torre. Isso levava 1 ano para subir, 3 dias de circunferência para rodeá-la. E muitos dos filhos dos homens foram mortos nessa torre, um povo sem número. Imagine o que está acontecendo na formação da nova ordem mundial. Todos os governos, as entidades empresariais, as religiões envolvidas na construção dessa Babel moderna, que é a nova ordem mundial. E é uma coisa tão grande quanto o tamanho dessa Torre de Babel. É uma coisa mundial mesmo, com agências mundiais como a ONU, OMS, Unesco, né? E você vê que como eles vão terminar, serão confundidos. Como o Criador vai destroçar os planos que eles estão pondo em andamento nesse momento. Essa Torre de Babel, ela fica como um exemplo para nós do que o Criador fez naqueles tempos e vai fazer novamente. E outro detalhe interessante, o livro de Azar diz que tanto a torre como a cidade foram abandonadas. Maldito, realmente. E ali houve a confusão das línguas. Agora, cientistas, como é que vocês explicam isso? A confusão das línguas, como é que explicam isso? De forma tão magistral, tão perfeita, 70 anjos que confundiram, né? E Peleg, o filho de Heber, morreu nesses dias, no ano 48 da vida de Abraão, filho de Terá. E todos os filhos de Peleg foram 230, todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando Iarro espalhou os filhos dos homens por causa de seus pecados na torre, eis que eles se espalharam em muitas divisões. E todos os filhos dos homens foram dispersados pelos 4 cantos da terra. E isso é um ponto interessante, porque numa terra globo não existem 4 cantos. Não existe esse negócio de 4 cantos da terra numa terra globo. Não existe cantos em um globo, para começar. Eu posso entender que são os 4 quadrantes de uma terra plana: norte, sul, leste, oeste, tendo como referência, ponto de partida, então, ali aquela região de Shinar, né, que é no Iraque atualmente, ao norte de Israel atualmente, aquele local, a partir daquele ponto de referência, você tem os 4 cantos da Terra, né? Você tem o norte acima, nas regiões Eurásia, tal, a Rússia, né? Tem a parte superior, você tem a parte inferior ao sul, né? Se estende as pontas no americano, o asiático, as pontas desses continentes ao sul, e aí você tem leste e oeste da Terra. E todas as famílias ficaram de acordo com sua língua na sua terra e na sua cidade. E os filhos dos homens construíram muitas cidades de acordo com suas famílias e em todos os lugares para onde foram, através das terras onde Iarro os havia espalhado. E alguns deles construíram cidades em lugares onde foram espalhados e extirpados. Eles chamaram aquelas cidades com seus próprios nomes, ou os nomes de suas crianças, ou por suas ocorrências particulares. E aí, como é que a ciência, a geografia, explica o surgimento dos nomes das cidades, das etnias, das raças, dos dialetos? Como explicar isso, senhores? Senão pela mão do Todo-Poderoso, que é ele quem executou essa obra. Hã? Como explicar isso? Não há como explicar fora das Escrituras. E o livro de Jazar detalha ainda mais além do Gênesis, como eles foram divididos. Diz que os filhos de Jafé, mais velho, os filhos de Noa, foram e construíram cidades nos lugares onde foram espalhados. E chamaram todas as suas cidades de acordo com seus nomes e seus filhos, e os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E os filhos de Jafé, de acordo com suas famílias, Gomer, Magog, Medai, Yavã, Grécia,
Tubal, Mesher e Tiras. Estes eram os filhos de Jafé de acordo com suas gerações. Diz que os filhos de Gomer, de acordo com suas cidades, foram Francum, que habitam na terra da França, pelo rio França, pelo rio Sena. Tá aí. França é simplesmente um dos filhos de Jafé, né? Caucasiano. Gomer, então, o pai dos franceses. Verso 9 diz que os filhos de Refat são os Bartonim, que habitam nas terras de Bartônia pelo rio Leda, o Leda, que esvazia suas águas no grande mar Gion, ou seja, oceanos. E os filhos de Tugarma são 10 famílias. E estes são os seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicano, Ragbi, Tarqui, Oferta, Zebuk, Ongala e Tilmas. Todos espalharam-se, descansaram no norte e construíram suas próprias cidades. Olha aí, no norte. Os povos nórdicos, filhos de Jafé também. São brancos, a sua grande maioria. E eles chamavam suas cidades após seus próprios nomes, aqueles que são os que habitam nos rios Itlá e Italac até este dia. Mas as famílias de Angoli, Balgar e Parzunac habitam pelo rio Grande Dubni, e os nomes de suas cidades também estão de acordo com seus próprios nomes. Os filhos de Yavan, Grécia, são os Yavanim, os gregos, que habitam na terra dos Macedônia, ou Macedônia, e os filhos de Medaiari são os que habitam na terra de Curson, e os filhos de Orelo, Tubal, são aqueles que habitam na terra de Tuscaná, pelo rio Pastiá. E os filhos de Meseque são Shibashni, e os filhos de Tira são Rushash, Cushni e Ongoles. E todos eles foram e construíram cidades. E essas são as cidades que são situadas à beira-mar e Abus, pelo rio Cura, que esvazia-se no rio Tragã. E os rios de Ulixá são os Almanim, e também foram e construíram cidades. E essas são as cidades que situam-se entre as montanhas de Iob e Shibatmo. Eles foram as pessoas de Lombarde, Itália, que moram em frente às montanhas de Iob e Shibatmo. E eles conquistaram a terra de Itália e lá permanecem até este dia. Então tá aí. Os italianos descendem dos seus ancestrais Ongoles, Cushni, Rushash, são os filhos de Meseque, né? Você traça toda a genealogia desse povo a partir dos seus ancestrais patriarcas, né? Os filhos de Noé. Coisa incrível, que a escritura mais uma vez se confirma. O livro de Jazar confirma as escrituras. E isso é importante por quê? Porque o livro de Jazar vai contar acontecimentos que envolvem esses povos. E nós vamos relatar aqui nos sábados que vem à frente. Envolvem esses povos, inclusive cita a Europa, em diversas situações, cita a África, cita a Ásia. Então, já na Bíblia não temos esses detalhes, mas aqui no livro de Jazar temos, né? E os filhos de Larnaca são os Romim, que habitam no vale de Canópia, pelo rio Tibre. Roma. Aí especificando que os romanos de Larnaca, né? Os Romim. E os filhos de Dudonim são os que moram nas cidades do mar Gion, na terra de Bordna. Estas são as famílias dos filhos de Afete, segundo suas cidades línguas, quando foram espalhados após a torre, e eles chamavam suas cidades após seus nomes e ocorrências. E estes são os nomes de todas as suas cidades de acordo com suas famílias, que eles construíram naqueles dias depois da torre. Bom, queridos, e os filhos de Cã foram Cush, Mitzraim, que é o Egito, Put e Canaã, de acordo com suas gerações e cidades. Todos eles foram e construíram cidades como eles consideraram colocá-las e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais. Cush, Mitzraim, que é Egito, Put e Canaã. E os filhos de Mitzraim são Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuhim,
Patrocim, Casluhim, Cafturim, 7 famílias. E todos esses patamares pelo rio Sior, que é a terra de Mitzraim, Egito. Construíram-se cidades e chamou-as de acordo com seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Caslor casaram-se, e deles saíram os Pelistim, os filisteus, né? O Azatim e o Gerarim, e o Gitim e o Ecronim. Em todas as 5 famílias, eles também construíram cidades e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. Então, os filisteus, inimigos dos hebreus, vêm de Cã. Egípcios, que foram inimigos dos hebreus, vêm de Cã também. E os filhos de Canaã também construíram cidades e chamavam suas cidades após seus nomes. 11 cidades e outras sem número. E 4 homens da família de Cã foram para a terra da planície, e estes são os nomes dos 4 homens: Sodom, Gomorrá, Admá e Zeboim. Terras planas, né? Próximo ao rio, próximo ao Mar Morto ali. E estes homens construíram 4 cidades em terras da planície e chamaram o nome de suas cidades após seus próprios nomes. Eles, seus filhos e todos que lhes pertenciam habitavam nessas cidades e foram frutuosos e multiplicaram-se consideravelmente e agiam pacificamente. E Seir, o filho de Ur, filho de Vi, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto ao monte Parã e construíram uma cidade lá. Ele e seus 7 filhos e seu agregado familiar habitaram lá, e ele chamou a cidade que ele construiu Seir, de acordo com seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias das crianças de Cã, né? De acordo com suas próprias línguas e cidades, quando eles foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Shuam, ou Sem, filho de Noa, pai de todos os filhos de Eber, também foram construindo cidades nos lugares onde eles foram espalhados e chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Shem foram Ela, Ilã, Assur, Arpachad, Lud, Aran. Eles construíram cidades, chamaram os nomes de todas as suas cidades após seus nomes. E Ashur, o filho de Sem, seus filhos e família, saíram nesse momento, uma grande parte deles, e foram para uma terra distante que encontraram. E eles se encontraram um vale extenso na terra, que eles foram construindo 4 cidades e chamou após seus próprios nomes e ocorrências. Estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Recém, Calar e Reoboter. E os filhos de Ashur moram lá até este dia. Gente, Nínive era a capital da Síria. E a grande cidade, Calar, é conhecida como a grande cidade, né? E esse local hoje é o Iraque, são as terras do Iraque, de onde partiu toda a confusão para toda a terra, né? É o símbolo da Babel. E eles continuam lá até este dia, os filhos de Ashur. E os filhos de Arã também foram e construíram-se uma cidade, chamaram o nome da cidade de Uz, depois que seu irmão mais velho, e eles habitaram nela, que é a terra de Uz por esses dias. E no segundo ano após a torre, de um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive e permaneceu com seu agregado familiar, para onde quer que ele pudesse encontrar um lugar. Vieram à frente das cidades da planície de Sodoma e habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade, chamou seu nome Bela, após seu nome, que é a terra de Zoar, até esse dia. E estas são as famílias dos filhos de Sem, de acordo com a sua língua e cidades, depois que eles foram espalhados sobre a terra após a torre. E cada reino, a cidade e as famílias dos filhos de Noé criaram muitas cidades após isso. E estabeleceram os governos em todas as suas cidades, a fim de ser regulada por suas ordens. Assim fizeram todas as famílias dos filhos de Noé, para sempre. Bom, queridos, nós vamos parar por aqui hoje. Na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre os feitos de Abraão, os detalhes que aconteceram com o nascimento de Ismael, depois o nascimento do filho da promessa, Isaac, e por que
Você vai entender tudo sobre o Oriente Médio nessa revelação que Jazar traz em seu livro. Lembrando que nós fizemos uma rápida pincelada, porque nós não temos tanto tempo, mas você pode ler o livro na sua casa, pode baixar pelo Google aí, tem vários sites que disponibilizam. Que o Criador abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia de todos os nossos irmãos presentes. E estaremos de volta amanhã com mais um Hangout, se o Criador permitir. Então, até uma próxima transmissão, queridos. Shalom, que o Eterno abençoe.